fazer a divulgação também do nosso projeto já, enquanto o pessoal está entrando aí, a revista Teórico e Político, o Futuro, o Comunismo e a Juventude do Mundo. O edital da revista está aberto para quem quiser enviar artigos, e a gente está fazendo também uma campanha no Catarse para a gente conseguir arrecadar fundos para a impressão da primeira edição. Além disso, quem quiser comprar o PDF já está aberta a pré-venda, para também estar auxiliando aí nos fundos para a nossa revista. Então, como eu estava falando, né, Sexta-feira Vermelha é uma iniciativa da UJC, a gente está trazendo um debate todas as sextas-feiras aqui no nosso canal de YouTube. A sexta-feira de hoje, a Sexta Vermelha, a gente vai estar abordando, então, a situação dos jovens trabalhadores venezuelanos e os jovens trabalhadores brasileiros nesses tempos de crise de coronavírus, né? As diferenças das medidas aí adotadas pelo governo da Venezuela, pelo governo brasileiro. E aí, no caso da Venezuela, aí sobre mais uma dificuldade, que é o bloqueio econômico e comercial. Frente à pandemia, né, do Covid-19, a Venezuela se destacou no continente latino-americano por seus baixos níveis de transmissão, e logo depois da descoberta, então, dos primeiros casos, o governo decretou o que chamou da quarentena social voluntária e consciente. E aí o camarada Júnior vai poder estar também nos trazendo um pouco mais sobre isso. Então, em primeiro lugar, me gostaria de dar as buenas noches al camarada Júnior, nuestro convidado internacional. Então, o camarada Júnior, ele é nosso convidado internacional da Venezuela. O camarada é secretário nacional de Jovens Trabalhadores do Conselho Central da JCV. Dá boa noite também para o camarada Túlio Lopes. Túlio é historiador, é doutorando em educação na UFMG e ele é membro do Comitê Central do PCB. E também dá boa noite ao camarada Gabriel Lázari. Gabriel é professor de português e é secretário político da UJC. Então, para a gente começar aí os nossos debates de hoje, convidar o camarada Gabriel para estar iniciando a roda de debate. Opa, gente, tudo bom? Tá todo mundo me ouvindo aí? Se não tiver, vocês me dão um toque aí. Gente, queria primeiro dar boa noite, agradecer aí à organização da Sexta Vermelha, né, por esse convite para participar. Agradecer ao camarada Júnior, né, e a todo o Conselho Central aí da Juventude Comunista da Venezuela. Para aqueles que estão nos assistindo, Juventude Comunista da Venezuela é uma organização muito irmã, nossa, muito próxima, a gente tem muitas atividades políticas em conjunto. Queria dizer que é um prazer estar podendo fazer esse debate aí junto com o camarada. Muito tempo que a gente já não se vê, né? Então, também é bom matar saudades aí de camaradas de luta tão aguerridos como são os venezuelanos, né? Então, eu queria começar, gente, falando um pouquinho da situação da classe trabalhadora, da juventude trabalhadora aqui no nosso país, né? Eu acho que precisamos ter uma visada um pouco histórica quando a gente está pensando o que é essa juventude trabalhadora, né? Especialmente porque quando a gente está falando do Brasil e do mundo como um todo, mas do Brasil em específico, a gente precisamos debater o que é essa juventude, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A juventude, ela é um recorte que ela é um recorte etário, né? Então, mais ou menos se considera aí, dependendo da estatística, né, do procedimento, de 19, 18 a 24 anos, às vezes até 30, né? Então, temos aí uma primeira avaliação que ela é etária, né? Mas entender a juventude trabalhadora também, para a gente, que é marxista, que é comunista,
significa também entender o lugar da produção, né? O lugar onde esses jovens estão inseridos na produção. Então, eu acho que é a partir daí que a gente começa a fazer um debate mais aprofundado sobre o assunto, né? E o que isso impacta? Impacta porque a gente consegue perceber que com a mudança do sistema capitalista, a mudança das relações de produção, o avanço tecnológico, a gente vai tendo cada vez mais jovens ligados a determinados setores da produção, né? Então, é aí que a gente consegue ver um impacto muito direto de como que atinge a essa camada com essa idade as diferentes formas de exploração, as diferentes formas de contato aí que a juventude tem com o mundo do trabalho, né? Temos que lembrar que no caso do Brasil, né, a gente teve nos últimos 20 anos aí, né, desacelerando cada vez mais, pelo menos a partir de 2012, 13, 14, uma grande mudança na estrutura produtiva no sentido do alcance do estudo para os jovens, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente sabe que teve um aumento muito grande do acesso à universidade nos últimos tempos, né? Não foi um acesso feito de forma 100% qualitativa, né? Muito pelo contrário, a gente viu uma expansão dos conglomerados educacionais e enfim, mesmo da universidade pública numa forma mal organizada, com pouca inserção no orçamento federal, dos estados, né? Isso faz com que a gente tenha hoje uma juventude que tem mais curso superior, né? Isso quer dizer, uma juventude que, diferente de gerações anteriores, conseguia estar na concorrência do mercado de trabalho para cargos, digamos assim, de trabalhadores qualificados, né? Dos anos para cá, né, a gente vem vendo, desde a crise, na verdade, né, a crise que começa em 2008, 2009, a gente vê que a própria reestruturação produtiva global, ela começa a mudar um pouco o lugar dessa juventude, né, que pelo menos aqui no Brasil teve um aumento grande aí do curso superior, um aumento grande do acesso à universidade, portanto, da qualificação dos trabalhadores, né? O que isso traz para o nosso país, né? Traz que a gente teve uma grande formação de força de trabalho qualificada, mas que ela não está conseguindo escoar para dentro do mercado de trabalho com a velocidade que está sendo formada. Então, para dar um exemplo muito simples, né? A gente consegue ver uma expansão de alguns cursos universitários muito grande, sobretudo nas universidades privadas, né? O caso, por exemplo, dos cursos de direito. São cursos que precisam de uma estrutura muito pequena, né? Uma infraestrutura que não exige laboratório, não exige grandes materiais de experimento, né? Basta você ter uma biblioteca, uma sala de aula, e você já consegue abrir um curso de direito, só para citar um exemplo, né? Isso faz com que a gente tenha um número muito grande de advogados formados nas últimas gerações aí, né? Nesses últimos 20 anos, e que não tem mercado de trabalho para a inserção deles, né? O que acontece? A partir do impacto da crise de 2008, 2009, né, que vai chegar aqui no Brasil com mais força a partir de 2013, a gente vê que essa grande camada da população começa a não ter emprego, né? Então, hoje a gente está batendo aí a casa dos 13, 14 milhões de desempregados no Brasil, né? E desses, uma parte muito significativa, mais de 35%, são jovens, né? Ou seja, estão aí nessa faixa dos 18 aos 20 e poucos anos, né? O impacto disso nessa nossa geração é muito grande. É muito grande em vários aspectos. Primeiro, no aspecto econômico, né? Diferente do funcionamento disso em outros países, no Brasil, a gente vê estender, né? Isso acontece em outros países também, mas a gente vê estender a idade em que os jovens acabam saindo de casa, formando família, conseguindo viver do próprio salário, porque esse desemprego ou uma precarização das condições de trabalho da juventude impedem que haja, como fala assim, essa autonomia financeira, né? Então, é um dos primeiros impactos. E a gente tem também um impacto sociopolítico, vamos dizer assim, né? O impacto nas lutas de classes aí dos trabalhadores do nosso país nesse último tempo. Por quê? Esse impacto ele vai de, primeiro, esses jovens estão inseridos em postos de trabalho com condições muito precarizadas, né? Seja na condição de terceirização, seja na condição de trabalhadores pelos aplicativos, né? Que agora é a grande febre aí de formas de ganhar dinheiro dos jovens, porque não tem emprego formal, né? E nessas categorias a gente também vê uma baixíssima sindicalização, né? Então, a própria estrutura que organiza as lutas de classes no nosso país, na nossa faixa
de idade, né, nos jovens, ela está prejudicada. Está prejudicada por uma história próprias relações de produção aí na nossa sociedade. Junto com isso, a gente teve também um ciclo aí de governos, um governo progressista, vamos dizer assim, né, entre aspas, governos de conciliação de classes no último período, que não deram o peso necessário no fortalecimento das ferramentas de luta da classe trabalhadora. Então, a realidade hoje do jovem trabalhador é se colocar dentro de uma categoria de trabalho, seja com formação universitária, seja sem formação universitária, né, ou com formação técnica, muitas vezes, que não traz um benefício, condições de trabalho e de salário, né, todos esses benefícios trabalhistas, a contento para a vida, né? Então a gente vê uma dificuldade muito grande dos jovens conseguirem começar a própria vida, digamos assim, adulta, né, por causa disso. A gente vê também como impacto a baixa sindicalização, né? Então a gente esvazia aí o conteúdo das lutas de classes dessa nossa geração, porque não estão acostumadas, né? Esses dias mesmo, anteontem, a gente publicou um texto no site da UJC, para quem quiser ver, pode acessar depois pela nossa página do Facebook, né? Um texto relembrando aí os 150 anos do camarada Lenin, em que tá lá colocado no texto que a nossa geração ela teve pouca experiência com as ferramentas de luta. Hoje, quem tem 18, 20, 25, até 30 anos, não estava no mundo do trabalho no momento em que houve grandes ascensos de luta dos trabalhadores. Então, isso também tem um impacto ideológico, né, na nossa geração. É uma geração que ainda não está ideologicamente preparada para fazer essa luta de classes, não está preparada ideologicamente para conseguir combater. Eu vou dar um exemplo muito concreto aconteceu no dia de hoje, só para vocês terem uma ideia. A gente está falando aqui, não é nada abstrato. Eu sou professor de cursinho, né? Professor de cursinho pré-vestibular, sou professor de português. E hoje mesmo a gente recebeu a notícia de que vai haver suspensão dos contratos de trabalho, né? Segundo aí a medida provisória promulgada pelo governo do Bolsonaro, né? Que pode haver aí ou a redução de carga ou a suspensão do contrato de trabalho, e quem vai arcar com o pagamento dos trabalhadores vai ser o sistema de seguridade social, né? Através dos benefícios lá, como fosse um seguro-desemprego, né? A mesma alíquota, inclusive. Quer dizer, com isso, o salário da minha categoria toda, de todos os meus colegas ali do cursinho, vai cair mais ou menos pela metade, né? Isso que a gente já teve corte salarial aí no começo da quarentena. Qual que é a condição, então, que a gente tem de negociar, de lutar? Pouquíssima, né? A maioria dos meus... Eu acho que do cursinho que eu trabalho, eu sou o único sindicalizado, só para vocês terem uma ideia, né? O nosso sindicato aqui de professores na capital, Sindicato de Professores da Rede Privada, ele está há mais de 20, 30 anos na mão da direita, né? Então, é um sindicato que também não conseguiu trabalhar com uma visão classista, da capacidade de mobilização e luta dos trabalhadores da categoria para poder fazer a cobertura necessária, né? É claro que o patronato ainda sente medo, né? A gente fez ali uma ameaça ali ao dono do estabelecimento que eu trabalho para tentar ameaçar que ia chamar o sindicato e tudo mais. Isso já fez o cara baixar um pouco o tom e a gente está conseguindo negociar em condições melhores, né? Mas é um exemplo, como muitos, né? Na verdade, não são poucos exemplos dos jovens que estão com essas condições, né? Isso para não falar na juventude mais precarizada ainda, que ou está no trabalho totalmente informal, né? Trabalhando sem registro nenhum, sem nenhuma seguridade do ponto de vista dos direitos trabalhistas, ou está trabalhando aí nos registros de aplicativos, né? Hoje a gente já tem aí por volta de 4 milhões de brasileiros, segundo as últimas estatísticas, né? Que estão retirando aí o seu sustento dos aplicativos. E a gente sabe que a lógica dos aplicativos é a lógica de qualquer grande conglomerado monopolista aí do capitalismo, né? Uma lógica que não oferece nenhum benefício trabalhista, né? Não tem uma jornada de trabalho fixa, os trabalhadores ali eles recebem pela entrega que eles fazem, muitas vezes eles sequer conseguem, com o dinheiro que eles recebem num dia, custear os próprios gastos que eles têm, né? Porque no caso dos entregadores de comida, por exemplo, os meios de transporte pertencem a eles, o custeio da gasolina, da manutenção, da própria comida, tudo pertence a eles, né? Então, a empresa ela não quer nem saber, né? O iFood, a Rappi, todas essas empresas aí que fazem esse sistema de aplicativo não quer nem saber, não está nem aí para os direitos trabalhistas.
e a gente vê que no mundo existe uma mobilização dessas categorias mais precarizadas para conseguir fazer combate. Então tem notícia aí de algumas localidades, eu já vi isso na Inglaterra, alguma coisa também na França, de trabalhadores de aplicativos que conseguiram na justiça, através de muita mobilização, dias de paralisação dos aplicativos mesmo, conseguiram ser compreendidos aí no âmbito jurídico como trabalhadores formais daquela empresa. Né? E daí a empresa teve que arcar com os direitos e garantias trabalhistas de toda, como qualquer categoria tem. Né? A gente sabe que para a gente isso ainda não é o bastante. Né? Como comunistas, como marxistas, aqui a gente está defendendo uma capacidade que a gente possa ter de superar essa sociedade, superar esse regime de assalariamento, esse regime que, na verdade, por mais que nos dê o sustento, né, e muitas vezes com garantias, ele nos dá esse sustento que é a base da nossa exploração. Né? A nossa geração, ela sofre com isso, a nossa geração está cada vez mais percebendo os limites, né, desse sistema de exploração, os limites do capitalismo, e começando a romper um pouco com o que foi assim, uma hegemonia, né, liberal completa do final dos anos do século passado, no final do século XX, em que havia sido dito para nós que não tinha solução, né, não existia alternativa, como dizia Margaret Thatcher nos anos 70 e 80, né, mas que hoje a gente consegue vislumbrar um pouco esse avanço. Né? A perspectiva para a gente é muito, muito simples. Né? Hoje, para a gente trabalhar essa questão dos jovens trabalhadores na quarentena, temos que aprofundar muito a organização dos trabalhadores, aprofundar muito esse contato, né? Porque hoje mesmo eu entrei em contato com vários dos meus colegas, a maioria ali no cursinho tem a minha faixa etária, eu estou com 26 anos, né? A maioria tem essa faixa aí de 20 a 30 anos, né? Trabalhadores, de modo que a gente possa oferecer um contraponto, né? E se hoje a gente tem uma estrutura sindical muito complicada, né? Muito cartorial e tudo mais, a tarefa nossa não é querer reinventar a roda, a tarefa nossa é trazer essas entidades de novo para o campo da luta, campo classista, combativo, né? Eu acho que é sempre importante a gente lembrar das iniciativas que já vem acontecendo. Hoje aqui no Brasil a gente está organizando nacionalmente categorias, locais de trabalho de estudo, as atividades do Fórum Sindical Popular e de Juventude pelos Direitos Sociais e Liberdades Democráticas, né? É a iniciativa mais avançada que a gente tem aí para reorganizar a classe trabalhadora, e a gente precisa colocar a juventude trabalhadora nessa mobilização, nessa organização. Né? Precisa haver um novo ascenso de lutas, uma nova capacidade nossa de trabalhar essa luta com um projeto muito claro, um projeto que não se deixe levar por migalhas do capitalismo, né? Mas que aponte a uma ruptura, né? Que aponte a gente a construir aqui no Brasil, por exemplo, o Encontro Nacional da Classe Trabalhadora, que tem que conseguir abranger toda essa juventude, toda essa categoria, essas categorias de trabalho, entregadores, precarizados, operários jovens, o pessoal das tecnologias da informação, o pessoal que trabalha no TI, o pessoal que trabalha em telemarketing, no call center, são categorias que não têm um histórico de luta ainda. São categorias muito novas, porque são tecnologias novas. E se a gente não conseguir chegar neles, a gente não consegue a unidade da classe trabalhadora que a gente precisa para enfrentar essa ofensiva do capital. Porque o que a gente está vivendo hoje é isso, gente. É uma ofensiva do capital. E a nossa geração ainda não tem essa experiência de luta. Cabe a gente fazer essa experiência de luta. Não vai cair do céu, não vai sair na mão do Congresso, não vai sair da mão de perspectiva aí que quer fazer acordo com o patrão, não vai sair daí. Vai ser um combate classista revolucionário. É aí que a gente vai conseguir construir, de fato, uma alternativa à esquerda que se dispõe a construir um poder popular efetivo, né, com base, um poder popular organizado nos bairros, nas universidades, nas escolas, nos locais de trabalho, em cada centro aí de call center, em cada pequena empresa, em cada grande indústria. É só aí que a gente vai conseguir criar essa superação revolucionária do capitalismo. Meu tempo está chegando ao fim aqui, eu imagino. Então, eu acho que é sempre bom, para tentar encerrar aqui esse nosso primeiro momento do debate, lembrar que hoje, né, 24 de abril, é o Dia Internacional dos Jovens Trabalhadores. Né? Tem um histórico de luta muito grande na classe trabalhadora. Né? Se a gente vai um pouquinho para o passado aí e consegue vislumbrar o longo período, né, a longa duração aí do nosso século XX, a gente teve grandes alternativas, grandes
construções de um novo de sociedade, o socialismo. A gente não traz só um camarada no Congresso de Reestruturação do PCB, não trabalha só pelo pão de amanhã, né? Mas trabalha novas relações humanas, que é disso que se trata. Então, vou deixar aí a palavra com a Ana, agradecer de novo a presença de todos e a gente fica nesse bate-bola aí, mais um pouquinho. Valeu. Muito obrigada, camarada Gabriel. Agora, o camarada Júnior. Te toca, camarada Júnior. Hola, primero saludar, buenas noches a las personas que están en este momento escuchando la transmisión. De verdad que también quisiera enviarles un saludo de parte de la Juventud Comunista a la UJC también, de nuestra organización hermana de lucha, también levantando la bandera del leninismo a propósito de 150 años de su nacimiento, de acompañar las luchas de la clase obrera, de los trabajadores del campo y de la ciudad. Bueno, siguiendo el tema de tanto nosotros de Venezuela estamos con la situación que ocurre de agresión legal, coercitiva, en la que hemos sido sometidos. Toda esta situación que condenamos como partido, como juventud, movimiento revolucionario, denuncia y esta situación que agrava finalmente la situación de los trabajadores. Son medidas que finalmente tienen como objetivo tener el control de los recursos estratégicos que posee mi país, que posee Venezuela, y que concretamente también afectan los intereses y precarizan los derechos laborales, al buscar desestabilizar nuestra ya débil economía. Pero también tenemos que entender la situación en el contexto nacional. Pero viene golpeando, agudizando aún más la crisis capitalista, que es dependiente, el monoproductor depende de la renta petrolera, y esto ha hecho que se dificulte más la situación acá en Venezuela. Sobre todo en el tema de la situación de los derechos laborales, los derechos sociales. El imperialismo busca finalmente también desestabilizar nuestro país para generar un escenario que le permita una impulsión de fuerzas extranjeras y por la vía de la fuerza se cede el control de estos recursos. Es importante entender esta situación internacional para también que todas las personas que están escuchando acá, todos los jóvenes que están, para que puedan entender la situación laboral de la política que se han venido implementando aquí en Venezuela. A nivel nacional, y mi país también, debido a la crisis capitalista, de este modelo rentista petrolero que es la caracterización, es la configuración económica, el modelo económico que está vigente, que está en mi país. Debemos también señalar que no vivimos socialismo, que lo que está en crisis en Venezuela es el capitalismo. Esta situación también hay que, así como con la misma fuerza, como denunciamos, aunque denunciamos al imperialismo, también debemos señalar que sectores también reformistas, un sector reformista que está dentro de la política, que dirige la política de gobierno, ha venido desmontando también un conjunto de conquistas que han alcanzado los trabajadores en estos 20 años. Conquistas que han sido revertidas, que es expresión de que el reformismo, que esta dirección política reformista, la salida de la crisis que configura, que concibe en su limitación
ideológica es la de colocar el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores, de las y los trabajadores aquí en Venezuela. Quizás no lo hacen de mala fe, un pequeño sector no lo haga de mala fe, pero son las limitaciones ideológicas propias de los reformistas las que siguen reformando el capital y no implementan políticas revolucionarias que le den una salida revolucionaria a la crisis. Vienen desmontando, vienen violando el principio de progresividad de los derechos con políticas. Me están informando acá que hay problemas de audio. Ok, me está informando, no sé si corrigió. ¿Pueden escucharme? Ok. Entonces, señalaba que el modelo rentista petrolero está agotado y las políticas que se han venido implementando vienen a administrar esta crisis y colocar el mayor peso de la crisis sobre los hombros de los y las trabajadores, afectando gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores, precarizándolo en sus derechos laborales, conquistas que son históricamente del movimiento obrero sindical se han visto realmente vulnerados. En Venezuela se vino implementando como parte de como una política que se ha sostenido y que se ha con lo que es la pandemia. No sé, pareciera que hay problemas técnicos. ¿Verdad? Se han venido agudizando con la pandemia, se han venido flexibilizando los derechos laborales, se han venido precarizando los derechos laborales, en el tema, por ejemplo, desde el Ministerio del Trabajo para señalar y denunciar lo que es esa expresión reformista que es enemiga de la clase trabajadora, desde el Ministerio del Trabajo, específicamente en la gestión del actual ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, se vino trabajando en una política para la discusión de las contrataciones colectivas, de las convenciones colectivas. Un documento que salió, que se filtró, que fue un hecho comunicacional, un memorándum que salió que emanó del Ministerio de Trabajo, donde de alguna manera se contrastó lo que ya veníamos denunciando, se evidenció lo que veníamos denunciando, que el Ministerio del Trabajo es un instrumento realmente que no responde a los derechos de los trabajadores, que es un instrumento que ha sido ciego y ha sido permisivo en los abusos por parte de la patronal. En el Ministerio de Trabajo se generó un documento que se hizo política para la discusión de los contratos colectivos, en donde también con la aplicación del artículo 148 de la actual y vigente Ley Orgánica del Trabajo, se ha venido aplicando lo que se denomina una instancia de protección entre comillas de la fuente de trabajo, en donde realmente aquí este instrumento se ha utilizado de manera fraudulenta, donde esa instancia de protección realmente no han estado los trabajadores representados por sindicatos clasistas, sino por sindicatos que realmente son serviles a la patronal. En muchos de ellos donde actúan los sindicatos, en otros se ha aplicado sin una representación de los trabajadores, donde están suspendidos de su puesto de trabajo a trabajadores, donde quedan percibiendo hasta un 60% del salario, suspensión por 6 meses, prorrogable, mientras, como argumenta la patronal, mientras exista peligro de la fuente de trabajo, esas condiciones que pongan en peligro la fuente de trabajo
serán prorrogados estas suspensiones laborales con el 70%, 60%, con 70%, 60% de salario, con suspensiones de las cláusulas de los contratos colectivos que reivindican, que mejoran las condiciones laborales. Estos sindicatos, estas convenciones colectivas también han sido suspendidos muchas de las cláusulas que mejoran las condiciones laborales de los trabajadores. Todas esas luchas históricas, todas esas luchas que han realizado los trabajadores han sido pulverizadas por esta política de flexibilización de los derechos laborales. Entonces, es un cuadro político en Venezuela muy complejo, en donde nosotros como Juventud Comunista, como partido, como brazo político de la juventud, como esa expresión de del Partido Comunista de Venezuela, denunciamos que esta situación, la salida a la crisis económica que padece mi país, que padece Venezuela, debe ser por la vía revolucionaria. Tenemos muchas propuestas para la salida a esta crisis. Nosotros planteamos desde la toma de los medios de control, así como la gestión de estos medios, de los medios de producción, que estén puestos a que sean direccionados, estén controlados por los trabajadores, que son los que finalmente conocen cómo pueden elevar la producción, que son los que realmente generan la riqueza, y no haciendo concesiones con la burguesía, en donde lo que hacen es alimentar, realmente financiar al enemigo de clase, que es el que está conspirando actualmente, que es el que conspira, y es el que quiere hacerse del poder político nuevamente, retomar el poder político acá. Entonces, esta situación también que se ha venido agudizando y que son parte del desmantelamiento de los derechos, de la conquista de los trabajadores, también se expresa en el salario. Actualmente el salario ha perdido su poder adquisitivo, aún más con la dolarización de la economía en Venezuela. Todo está dolarizado, menos el ingreso de los trabajadores, aunque nosotros no estamos de acuerdo con la dolarización, sino que realmente se fortalezca la producción de nuestro país. Pero al estar fijados todos los servicios, los precios de los alimentos a una tasa de dólar paralelo que golpea fuertemente a la economía, a esta economía, los salarios se pulverizan diariamente. Actualmente el salario con la última cotización está de dólar paralelo, está en $1.50, casi $2 el salario mínimo de un trabajador. Esto se ve sobre todo en la administración pública, en este sector público donde los salarios, esas tablas salariales están entre el mínimo y algunas bonificaciones. Eso también lo hemos denunciado, que la bonificación de la mayor parte del ingreso de los trabajadores. Y eso es un histórico. Veníamos con un ingreso que fue muy bonificado, que repercute, que no tiene incidencia en las prestaciones sociales, y allí estábamos ante un abaratamiento de las fuerzas de trabajo. Estábamos hasta el punto en este momento en que realmente ahora el salario, ni con las bonificaciones en el sector privado, existe también un abaratamiento, a pesar de que puedan tener mayores ingresos, pero acá en Venezuela, en comparación con otros ingresos en otros países, irrisorios, pero mejores ingresos, están dolarizados igual. Lo que no repercute, todos esos ingresos que pueden recibir en dólares, no tienen incidencia en el cálculo de las prestaciones, no tiene incidencia realmente en lo que pueda generar un trabajador, en las vacaciones, en otros conceptos. Entonces, estamos ante una situación muy compleja,
un cuadro político que se agudiza cada día más, que está agotado y que es necesario, hoy más que nunca, cambiar, girar una política revolucionaria para salir de esta crisis y cambiar el modelo que en nuestro país está imperante, que es el dependiente de las divisas por concepto de la renta petrolera. Entonces, el escenario que se nos presenta actualmente con la pandemia y cómo hacer ante el nuevo coronavirus, que de alguna manera nosotros creemos que es así, que debemos mantenernos igual, de alguna manera, vigilantes que no le facilitemos, porque la pandemia en gobiernos del mundo y sobre todo acá en Venezuela ha permitido que la burguesía pueda implementar más flexibilizaciones, más precarizaciones laborales, más suspensiones de relaciones laborales, más despidos masivos. Ante esta situación, nosotros debemos mantenernos igual denunciando todas estas medidas arbitrarias de los patronos. Aquí en Venezuela, las instituciones sabemos que cumpliendo con lo que es esta normativa o estas resoluciones que hacen que deban suspender algunas actividades, algunas instituciones, el Ministerio de Trabajo debe mantenerse. Nosotros exigimos que el Ministerio de Trabajo debe mantenerse realmente vigilante de las arbitrariedades que se están produciendo. Diariamente conocemos denuncias de despidos masivos de trabajadores de forma que no utilizando siquiera las calificaciones. No se utilizan las calificaciones para despedir a un trabajador, sino que se interrumpen de forma arbitraria y que son violatorias de la ley de trabajo que está vigente. El gobierno ha venido implementando también bonificaciones que superan el ingreso del salario de los trabajadores. Vemos que esta medida no es suficiente. Estas medidas no son suficientes para cubrir las necesidades de los trabajadores. Nosotros levantamos una propuesta que la hicimos conocer a las masas, a los trabajadores, al pueblo venezolano, era la de colocar al menos un salario equivalente a 5 petros, que es la unidad de cambio o la moneda que se está también proponiendo como un instrumento para soportar la crisis. Nosotros, en aras de, bueno, también de la defensa de los derechos, al menos para contrarrestar un poco y que los trabajadores puedan tener un poco de capacidad de compra, de adquirir bienes y servicios, que el salario puede ser el equivalente a 5 petros, lo que equivaldría a $300, tal cual como está en la fórmula matemática aritmética que tiene el petro, es de $60 por cada petro. Es como una exigencia del movimiento obrero sindical, que los trabajadores tengan un ingreso que les permita al menos cubrir unas necesidades básicas de la canasta básica en Venezuela. Que puedan restablecer sus fuerzas, porque en las condiciones en las que estamos actualmente, el salario no cubre realmente la alimentación de un trabajador. La mayoría causa de este abaratamiento de la fuerza de trabajo de muchas personas que indirectamente han sido despedidas por la precariedad, por la desmejora, han ido migrando al sector informal a establecer relaciones mercantiles que le permitan hacerse con esas relaciones mercantiles poder entrar en esa dolarización, como lo ha señalado el gobierno, que sería como el milagro del rescate de la economía. Entonces, en muchos
jóvenes se han volcado al trabajo informal, a establecer relaciones mercantiles para poder de alguna manera obtener un mejor ingreso. Y también como consecuencia también tenemos las migraciones que se han dado de jóvenes también, muchos jóvenes a nuestros países vecinos, tal cual en Brasil, en Colombia, en toda Latinoamérica, América Central, donde jóvenes también han migrado también bajo la premisa, la falsa promesa de encontrar mejores condiciones, donde le venden un sueño de lograr conquistas que no pueden alcanzar en el país, pero bajo esas condiciones, de forma individual, vendiendo su fuerza de trabajo sin organizarse de forma sin ninguna regulación en los países a veces que recibe, sin regulaciones, sin ninguna regularización, ellos también caen en lo que es la explotación de su fuerza de trabajo con un ingreso muy inferior a lo establecido por las leyes o por el mínimo que establecen estos países vecinos. Entonces, tenemos una situación muy compleja en torno a cómo se encuentran los jóvenes actualmente acá en Venezuela con lo que es sus derechos laborales. Nosotros, la tarea de los jóvenes comunistas como estamento de la clase obrera, como defensora de los derechos de las y los jóvenes trabajadores, tenemos que hacer esfuerzos para que los jóvenes primero entiendan que la causa de la crisis es el modelo capitalista, ya que la propaganda acá en Venezuela ha señalado que la crisis que saliendo del gobierno actual también puede ser que sea la salida a la crisis, entendiendo que las crisis se encuentran en nuestro modelo económico. Lo primero que debe entender un joven, que no nuestro modelo actual es capitalista, que no vivimos en el socialismo, y que con la organización, creando un músculo en torno a los trabajadores, fortaleciendo los sindicatos, organizándonos en sindicatos, podemos revertir las crisis, la penuria, las vicisitudes que estamos padeciendo actualmente. Que es en la organización de los jóvenes en sindicatos clasistas es que podemos realmente revertir esta política y girar políticas en torno a realmente a cambiar este modelo, hacer un modelo productivo, también acompañado con los aliados naturales, los campesinos pobres, que están también en Venezuela, han sido muy golpeados por los terratenientes, grupos de terratenientes que persiguen y asesinan. Entonces, con ese aliado, con el campesino, realmente fortalecer el campo, gestionar los medios de producción, que en fin es la salida que tiene la salida viable, la salida revolucionaria que tiene la crisis en nuestro país. Finalmente, nosotros, bueno, acá denunciamos y tenemos conjuntos de acciones también que en torno al instrumento del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, que es un instrumento también que acá en Venezuela reagrupa a los sindicatos clasistas, a los jóvenes también sindicalizados y no sindicalizados, como expresión juvenil de este Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, que permita el fortalecimiento del sindicalismo clasista en Venezuela, que combata al sindicalismo amarillo, al sindicalismo patronal, que combata a la burguesía, que tenga también pertinencia, que conozca, que se forme también la lucha antiimperialista, que también es nuestro enemigo principal, pero que con esa misma fuerza con que se lucha con el imperialismo también pueda organizarse en torno a fortalecer
sindicalismo en Venezuela, el sindicalismo clasista en Venezuela, para avanzar hacia perspectivas, realmente avanzar perspectivas hacia el socialismo acá en Venezuela. Nosotros solicitamos que, y es una lucha que tenemos, que quede totalmente nula la política de memorándum que emanó del Ministerio de Trabajo. Los trabajadores antes de la pandemia estábamos muy movilizados, teníamos una agenda la cual debemos ahora adaptar al nuevo escenario, no abandonar las calles, sino a adaptarlas a los nuevos escenarios que se nos están presentando, pero luchar para que se han revertido toda esta política que viene a golpear a la clase trabajadora venezolana. Con estos camaradas, de alguna manera, conocerán el cuadro político que está aquí configurado en Venezuela, los posibles escenarios que también puedan ocurrir aquí en nuestro país en torno a las sanciones que estamos siendo, a las medidas que estamos siendo sujetas, y también a la agudización por lo que es la bajada de los precios internacionales del petróleo, que también nos golpea muy fuerte la economía de nuestro país, lo que hace que no se tenga en este momento un escenario muy difícil para tener maniobra en este cuadro agudo que estamos pasando. Muchas gracias, camarada Júnior. É muito importante para nós, da União da Juventude Comunista, tá nesse momento compartilhando assim, com um convidado internacional a realidade aí da Venezuela, né? Então, para trazer um pouco um resumo do que o camarada trouxe, ele fala sobre a situação do bloqueio, que agrava a situação dos trabalhadores, que são medidas sobre os recursos estratégicos que tem a Venezuela e que são medidas que precarizam também o trabalho na Venezuela, fruto de uma crise capitalista. O Júnior também fala das limitações das medidas reformistas do governo, das limitações políticas e ideológicas que seguem reformando o capital e não propõem uma saída revolucionária à crise. Vivem violando os direitos trabalhistas e direitos da classe trabalhadora. Fala um pouco de alguns sindicatos, né, assim como o camarada Gabriel trouxe, assim, que não representam os reais interesses dos trabalhadores, e sobre a flexibilização das relações trabalhistas, que o Partido Comunista está à frente dessa denúncia. Aponta que a crise na Venezuela só vai ser superada, então, por uma saída revolucionária, pelo controle realmente dos meios de produção pelos trabalhadores e não com a conciliação com a burguesia. Ele fala um pouco sobre a pulverização do poder de compra dos venezuelanos, já que tudo está dolarizado, menos o salário. Sobre o coronavírus, ele traz que a gente não pode estar facilitando para a burguesia durante este período e que a gente tem que ser realmente vigilantes e não deixar que, nesse momento, se flexibilizem ainda mais e se tirem ainda mais os direitos trabalhistas. Ele aponta a reivindicação dos trabalhadores e do PCV, que o salário ele deve ser equivalente a pelo menos 5 petros, que é mais ou menos $300. Então, a exigência do movimento dos trabalhadores, porque o salário atual não tem cobrido as necessidades. E aí é muito importante que ele aponta que a crise ela se encontra no modelo econômico. Ele ressaltou que na Venezuela eles vivem um modelo capitalista e não socialista, que a proposta para a superação da crise e a mudança da forma de produção e do sistema como um todo. Ele fala um pouco sobre as ferramentas de luta da unidade entre os sindicatos,
de uma Frente Nacional de Luta da Classe Trabalhadora, que se fortaleça, então, o sindicalismo classista e combatendo o sindicalismo amarelo patronal. Para que, assim, a gente possa avançar numa perspectiva socialista na Venezuela. Ele fala ainda que antes da pandemia, né, o movimento dos trabalhadores já estava bastante mobilizado e vão seguir lutando, então, contra as políticas que seguem golpeando a classe e também toda a Venezuela. E fazem um chamado, então, pela luta anticapitalista, pela luta antiimperialista e na defesa do socialismo. Agora, convidar, então, o camarada Túlio para fazer também a sua explanação. Obrigado, Ana. Um saludo, camarada Júnior, também a camarada Hanoi, o Hugo também, que deve estar assistindo desde a Venezuela, os camaradas da JCV, Juventude Comunista da Venezuela, que é a juventude do Partido Comunista da Venezuela, que é um partido irmão e aliado estratégico aí do Partido Comunista Brasileiro. É um prazer estar aqui nessa sexta-feira vermelha em casa, né? Fiquem em casa, desobedeçam o Bolsonaro, né? É fundamental garantir a saúde para a gente dar sequência na luta que tende a se intensificar, né? A luta de classe tende a se intensificar no Brasil e no mundo, principalmente nesses tempos de pandemia e o tempo também de crise sistêmica do capitalismo a nível internacional, né? Venezuela, nós tivemos um processo, né, da chamada Revolução Bolivariana, de luta anti-imperialista, anti-neoliberal, mas assim como o projeto do Bolívar estava inconcluso, né, não conseguiu concluir no seu tempo histórico, o projeto do Chaves também, da Revolução Socialista, Revolução Bolivariana, ainda é um processo inconcluso, né? Os comunistas lá costumam colocar que você tem essa contradição entre imperialismo contra a autodeterminação dos povos, a soberania dos povos, principalmente a soberania da Venezuela, mas você tem uma contradição fundamental, que é a contradição do capital de trabalho, que, no caso dos comunistas, os comunistas estão sempre do lado dos trabalhadores, defesa dos direitos dos trabalhadores, dos salários, buscando melhoria das condições de vida, e tendo um projeto estratégico, que é a Revolução Socialista. Os comunistas, tanto no Brasil como na Venezuela, apoiam a luta anti-imperialista, né? Mãos fora da Venezuela, mas é fundamental avançar na luta anticapitalista, a luta pelo socialismo, na perspectiva do comunismo. No movimento comunista internacional, tanto o PCB como o JC, né, tem uma ótima relação. Importante destacar aí a construção em conjunto aí da Federação Mundial das Juventudes Democráticas, né, são duas organizações que participaram da fundação da FMJD, e é importante, nesse dia especial, que é o dia do jovem trabalhador, ao JC, que foi, que é a organização mais antiga da juventude brasileira, que foi a organização que no Brasil, nos anos 20, começou o trabalho com a juventude, organizando a juventude trabalhadora. A primeira frente de luta de organização da OJC foi a Frente de Jovens Trabalhadores, e nós tivemos aí na construção do Bloco Operário Camponês, diversos sindicatos, o próprio Carlos Marighella iniciou, Gabriel. Um grande abraço, camarada Gabriel Lázari. O Marighella iniciou sua militância no movimento de jovens trabalhadores da juventude comunista, depois participando da Aliança Nacional Libertadora. É uma cultura política importante. Depois a JC teve à frente da fundação da UNE, mas sempre teve essa participação junto aos trabalhadores do mundo do trabalho, especialmente no movimento sindical. Cabe destacar que no processo de reorganização da OJC, nós definimos 3 frentes, que é a frente de movimento estudantil, jovens trabalhadores de cultura. Agora ampliamos aí também para o movimento popular, sempre diálogo com os coletivos partidários. Isso foi muito importante. Acho que estamos vendo nessa crise, temos que estar bastante atentos. No Brasil, dados que apontam aí, são mais de 52.995 pessoas, são casos confirmados, já tivemos 3.600 óbitos, só hoje, cerca de 400 pessoas faleceram por causa do Covid-19. No mundo aí são quase 3 milhões de pessoas infectadas e nós temos já aí quase 200 mil mortes. E no caso da América Latina, 144 mil pessoas. Nos Estados Unidos, então, a pandemia já avançou para cerca de 800 mil, 900 mil pessoas.
São muitas pessoas que estão falecendo em função do Covid-19, que é um dos elementos da crise mundial do capital, né? Que alguns elementos de barbárie vão aparecer e vão ter exemplos claros durante a crise sistêmica do capitalismo, que é uma das mais avassaladoras da história da humanidade, dados próximos aí, e até alguns que superam a crise de 1929. Frente à crise do capitalismo, a pandemia e o acirramento da luta de classe, o caminho é a organização e luta da classe trabalhadora e principalmente da juventude trabalhadora. Como o Gabriel colocou bem, aumenta o número de desempregados no Brasil. A tendência é dobrar o número de desempregados no Brasil. E quem sofre mais as consequências do desemprego, da precarização, será a juventude trabalhadora, a juventude brasileira, que já sofre com diversas mazelas sociais, mas o desemprego, a questão da carestia, a questão da precarização vai estar muito presente aí no cenário nos próximos dias, né? E falando da atualidade, da história do tempo presente. A gente já observa os impactos aí em dados oficiais. Se a gente observar outros elementos, a tendência aí é que os números sejam bastante ampliados. Né? É preciso, nesse sentido, fortalecer os sindicatos. E qual o sindicato? O sindicalismo classista. Um exemplo histórico importante, né, da rearticulação do movimento sindical, tanto na Venezuela, através da Frente Nacional de Luta da Classe Trabalhadora, como aqui no Brasil, no processo de reorganização da classe trabalhadora, que nós, comunistas, estamos impulsionando a construção do Fórum Sindical Popular da Juventude por Liberdades Democráticas e Direitos. Né, estamos aqui no enfrentamento contra o governo Bolsonaro, Mourão, Guedes. Saiu o Moro, mas mantém a equipe econômica, mantém a base do Bolsonaro, né? O bolsonarismo está forte, não podemos subestimar nossos inimigos, temos que garantir a unidade de luta necessária para enfrentar esse inimigo aí, que é o Bolsonaro, que não ameaça só a paz, ameaça a classe trabalhadora brasileira, o povo trabalhador brasileiro, ameaça a paz na América Latina, porque o Bolsonaro está junto com o Trump, junto com o Duque na Colômbia, apoiando aí as medidas, né, a agressão imperialista contra o bravo povo da Venezuela. A solidariedade internacionalista é um dos princípios da cultura política comunista, né? O Fidel, ele chamava muita atenção para a necessidade de a gente pensar que a pátria é a humanidade, como que nós podemos pensar a questão do internacionalismo hoje, né, fazendo a luta no nosso próprio país, mas colaborando através das campanhas de solidariedade internacional. Eu destaco duas aqui no Brasil, né, através do Movimento de Solidariedade Cuba, que é a Associação Cultural José Martí, contra o bloqueio à Cuba socialista, que hoje tem 21 brigadas médicas espalhadas pelo mundo no combate ao Covid-19, como também a campanha aí dos comitês de solidariedade à Venezuela, que em Minas nós temos o Comitê Mineiro de Solidariedade à Revolução Bolivariana, aí em São Paulo o Comitê Brasileiro pela Paz na Venezuela, no Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras também, assim como o trabalho que tem as entidades estudantis, aí destaque a União Nacional de Estudantes, né, principalmente a camarada Carol, diretora de Relações Internacionais, que também é militante da UJC, fazendo um ótimo trabalho de solidariedade internacional. É importante debater esse tema, compreendendo, né, que essa crise do capitalismo, ela agravou com a pandemia da Covid-19 e tende a acirrar a luta de classe. Conversei recentemente, Gabriel, Ana, Júnior, com o movimento sindical, algumas lideranças do movimento sindical, o setor aeroviário, né, foi o primeiro setor a parar, né, fizeram diversos acordos. Parte dos trabalhadores fizeram um acordo com o sindicato e outra parte sem o sindicato. Aquela parte que fez o acordo sem o sindicato tiveram, além da redução da jornada de trabalho, redução do salário de direito. A parte que estava junto com os trabalhadores, com o sindicato, né, historicamente, as entidades da classe trabalhadora, conseguiram melhores acordos, né? Teve a redução de parte do salário, mas bastante mais vantajosa do que a parte que não esteve vinculado aos trabalhadores. Um outro setor importante, assim, que aqui no Brasil, assim como na Venezuela, é um setor estratégico, para a gente pensar no processo revolucionário, os petroleiros que fizeram uma greve, né, uma huelga general aqui no Brasil maravilhosa, depois você traduz bem para ele aí, Ana, mas essa greve dos petroleiros foi muito importante aqui para o Brasil. Né? Foi uma greve histórica, foi a maior greve dos petroleiros no século XXI,
a última tinha sido em 1997, conseguiram aí uma série de conquistas para a categoria, mas hoje nós temos aí, de acordo com a Federação dos Petroleiros, 105 casos de Covid-19 nas plataformas. Isso é muito grave, né? Não parou a produção e vários trabalhadores, tanto no setor, né, das indústrias petroquímicas, como também no caso da mineração e da siderurgia, da metalurgia, estão trabalhando, tendo contato sem equipamento, sem seguir as recomendações, porque o patrão, ele não tem, o capitalismo ele não dá trégua, muito menos no processo de crise, de pandemia. Vai buscar e intensificar a retirada de direitos do trabalhador para manter suas taxas de lucro. Então, avançar na luta anticapitalista, hoje, na luta anti-imperialista, expõe a organização em luta da classe trabalhadora. Infelizmente, nós teremos mais mortes, a tendência é que o número de infectados seja muito maior que as estatísticas oficiais. Se nós não confiamos nem um pouquinho no imperialismo, também não confiamos nada no nosso governo aqui, né? O governo do Bolsonaro, aí dizer que daqui a pouco, 8h30, é importante gritar fora Bolsonaro, fora Mourão. Fundamental é fortalecer uma campanha popular contra o atual presidente e aqui a luta contra as medidas econômicas. O plano emergencial que o governo apresentou, falando em defesa do emprego e da renda, na verdade o governo está buscando aí garantir as taxas de lucros dos grandes empresários, banqueiros, latifundiários em nosso país, com desoneração fiscal, com facilidades, com crédito para os bancos, mas para a classe trabalhadora uma série de dificuldades, fora os entraves burocráticos. Ele não apresenta nenhuma medida concreta para avançar nos direitos da classe trabalhadora. Por exemplo, uma medida concreta seria a revogação da emenda constitucional número 95, que o governo tinha aprovado, né? O Congresso Nacional Brasileiro, que é de maioria conservadora e de direita, que defende políticas neoliberais, conseguiu aprovar, retirando direitos da saúde, da educação, de outras áreas sociais. Essa revogação é fundamental, assim como a luta também da classe trabalhadora brasileira, a juventude brasileira deve assumir o papel de protagonismo nesse cenário bastante complexo, que é a necessidade aí da gente garantir aí a revogação também da reforma da Previdência e a reforma trabalhista, né? Conversando com alguns trabalhadores, principalmente o pessoal da área do direito trabalhista, o pessoal do movimento sindical, eles chamam a atenção que quem vai sofrer com as consequências, principalmente, são os jovens trabalhadores que estão ingressando agora no mundo do trabalho, né? Nós temos a luta no campo da educação, que é muito forte, né, para a juventude brasileira. Nós, comunistas, compreendemos essa relação entre educação e trabalho, né? Sempre uma relação dialética entre educação e trabalho, não está desvinculado a formação humana, a instrução, com a questão do trabalho, né, que isso é fundamental a gente pensar, mas, infelizmente, o que nós temos no Brasil hoje é um cenário do mundo do trabalho perverso, né? O Gabriel apontou bem a informalidade, o desemprego, a precarização, e o governo, ele até em tempos de pandemia, né, que algumas pessoas se iludem que o capitalismo poderia ser mais humano em tempos de pandemia, não vai ser. O governo vai continuar atacando a classe trabalhadora. E é fundamental, né, fundamental esse processo de organização e luta. A Juventude Comunista da Venezuela e o JC estão de parabéns. Você que está assistindo e queira somar nessa luta, essa luta não se esgota no Brasil. E olha que o Brasil é um país de dimensão continental. Essa luta ela é internacional, é importante destacar isso, né? Além da atuação em conjunto dos comunistas através da Federação Mundial das Juventudes Democráticas, temos também a Federação Sindical Mundial, a Federação Democrática Internacional das Mulheres, né? Uma articulação muito importante que na América Latina, eu estava conversando com a Carol na live da UNE, sobre a Organização Latino-Americana e Caribenha de Estudantes. Aí é importante, né, cada vez mais, que os comunistas assumam protagonismo, lhes cabem, do ponto de vista histórico, aí nessas lutas, na vanguarda das lutas da classe trabalhadora. E a juventude trabalhadora, desde dia 24, ela brasileira precisa ter esse protagonismo. Do contrário, nós estaremos condenados à barbárie, os impactos da barbárie que já se manifestam no cotidiano das grandes cidades brasileiras. Fundamental uma outra questão, né, assim, defender o direito dos trabalhadores, a luta histórica dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho sem redução de salários, um salário que contempla as necessidades mínimas,
né, das famílias, dos núcleos familiares, como pontuou no comentário a camarada Hanoi, né, é muito importante isso, a gente pensar o salário, né, e assim, como lá os comunistas estão discutindo a questão do salário, aqui também nós observamos aí, né, nos últimos anos, que o salário está reduzindo, principalmente em relação ao INPC, né? Então você tem diversas lutas da classe trabalhadora por recomposição salarial, por melhores planos de carreira, nenhum direito a menos, avançar uma novas conquistas, uma bandeira histórica da classe trabalhadora que nós temos que resgatar. E os comunistas, historicamente, foram aqueles que sempre defenderam essa luta, seja em seu país, seja a nível internacional. Força, camaradas, vamos lutar juntos por uma América Latina socialista. Um abraço, Ana. Muito obrigada, camarada Túlio. Agora a gente vai partir para a próxima parte, com as perguntas que foram feitas ali nos comentários. Aí vou fazer uma pergunta para cada um dos convidados e já pedir que façam as suas contribuições finais. Então, começando com uma pergunta para o camarada Gabriel. Qual é o papel da juventude trabalhadora na organização dos comitês populares nos locais de trabalho e nos bairros? Bom, gente, algumas coisas, né? Eu acho que a gente, pensando o papel da juventude trabalhadora, assim, na organização, temos alguns desafios, né? O primeiro desafio organizativo, né? Hoje a gente sabe que a juventude ela está precisando retomar um pouco desse histórico de lutas, como eu estava falando, né? O histórico de formas de organização, de como se organizar dentro dos locais de trabalho, dos bairros, enfim, em todos os lugares onde haja luta de classe, né? Nos locais de trabalho, especificamente, eu acho que a gente precisa retomar a prática sindical mesmo. Todos aqueles que estão ouvindo a gente aí, acompanhando o nosso debate, tenho certeza que pouco ou não, nunca tiveram contato com o seu próprio sindicato, né? Então, hoje a gente tem esse problema. E não é, assim, uma questão de simplesmente aderir ao sindicato como está, mas disputar o sindicato, né? Os sindicatos aí, por causa de, enfim, décadas de apassivamento, de colocar os sindicatos aí quase como correia de transmissão dos governos progressistas, assim, né, no Brasil, na América Latina, perderam muito de sua força de combate, né? Então, a gente precisa hoje retomar, né? Falar de comitê popular quando a gente está falando de bairro é uma realidade, mas no local de trabalho a gente precisa trabalhar o sindicato mesmo, a prática sindical, né? O trabalho de base, toda a conquista ali de a gente fazer a política com os nossos colegas de trabalho, né? Retomar aí essa solidariedade do ambiente de trabalho que os capitalistas querem que a gente não veja, querem que a gente concorra com os nossos colegas de trabalho. Mas a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que saber estabelecer laços mais profundos entre a classe, né? Muitos dos nossos colegas mais velhos, né? Eu estava falando, meu cursinho tem muitos professores jovens, mas tem alguns professores aí na faixa dos 40, 50 anos também. Estão desiludidos com o sindicato. Estão desiludidos porque viram alguns ascensos da luta que se perderam. Então é a nossa função trazer essa reoxigenação do movimento sindical no Brasil, né? E daí, se por um lado essa é a questão organizativa, por outro lado a gente tem a questão política, né? Não existe retomada de nenhum projeto, de nenhuma organização, de nada que não passe por um programa muito claro, né? Hoje, a gente falar em programa é a gente falar, especificamente aqui na situação da quarentena, das medidas emergenciais que a gente tem, né? Não pode haver demissão nesse período, a gente tem que garantir um salário mínimo para cada trabalhador, uma série de medidas que o governo não vai apontar para a gente como saída, esse governo muito menos, mas nenhum governo capitalista está fazendo isso, né? Que a gente precisa trabalhar a questão programática, não adianta a gente simplesmente falar de organização em abstrato. A organização em abstrato fez o sindicalismo ficar do jeito que está, né? É um sindicalismo, como o pessoal chama, sindicalismo de resultado, né? Ah, não, a gente faz aqui um meio termo, mantém o emprego, mantém o mínimo. Não é isso que a gente precisa. A gente precisa de um sindicalismo de combate, um sindicalismo que faça os vínculos da classe trabalhadora reaparecer em torno de um programa revolucionário, um programa que possa apontar mais do que melhoria salarial, mais do que melhores condições de trabalho, mas o sindicato como ferramenta de luta, como um embrião de um poder popular, de fato, um poder que faça frente ao poder do Estado,
né? Que derrube Bolsonaro, não para colocar um Mourão, não para colocar um Rodrigo Maia, né? Mas que a gente possa, de fato, mudar o sistema de poder no nosso país. Né? Então, isso pensando no local de trabalho. Pensando nos bairros, né? Que foi a pergunta do Gustavo fez aí, hoje a organização de bairros é uma das mais fundamentais ferramentas que a gente tem. Né? Um comitê popular hoje no bairro é quem está fazendo o trabalho de solidariedade de classe, levando mantimentos para as famílias que estão sem salário, né? Levando os materiais de higiene, materiais de proteção, sanitários, assim, as máscaras, álcool em gel, sabão, enfim, é o básico do básico. Né? Mas o básico do básico a gente só vai conseguir com a classe trabalhadora mobilizada. Né? Eu moro aqui no bairro, num bairro central aqui em São Paulo, e a gente está acompanhando aqui as mobilizações do Bexiga Sem Medo, um território que a gente construiu aqui, que a gente constrói pelo JC, pelo PCB, que está, desde semana passada, fazendo o recolhimento de doações para poder levar para as famílias carentes aqui da região. Né? É para isso que vão servir os nossos comitês populares. Né? Para a gente, de fato, fazer o que a classe trabalhadora precisa. Se nesse momento que precisa de solidariedade de classe ativa, por meio de cestas básicas, kits de higiene, kits de proteção individual, num próximo momento vão ser esses comitês populares que vão tocar uma luta, né, que vão travar uma avenida, que vão ajudar a fazer um bloqueio de rodovia, que vão ajudar a construir uma greve geral. Né? As ferramentas, hoje a gente vê existe uma fragmentação do que são os interesses econômicos e políticos da classe trabalhadora. E a gente precisa fazer essa fusão. Né? Não existe falar de melhoria da condição de trabalho sem que a gente fale em projeto de poder. Né? E o Túlio falou muito bem aí, não adianta a gente ficar numa luta abstrata se a gente não consegue apontar uma alternativa para a sociedade, uma alternativa socialista. Né? É disso que se trata, de fazer uma revolução socialista no nosso país e no mundo como um todo. Né? Já para dar minhas considerações finais aqui, Ana, queria saudar, a gente acompanhou aí, tem camaradas do mundo todo, não só os nossos camaradas da Juventude Comunista da Venezuela, que eu dou a saudação aqui em nome do Júnior, em nome da camarada Hanoi, né, secretária-geral da JCV, uma figura super importante, ali, uma liderança muito forte da juventude na Venezuela, mas também agradecer aí a presença de camaradas da Argentina, da Espanha, que estão comentando aí na nossa live. Né? Eu acho que essa fusão, essa unidade do movimento dos trabalhadores do mundo todo é uma coisa que o movimento comunista vai deixar para as gerações e sempre soube trabalhar. Né? Então, minhas considerações finais são muito simples. Gente, vamos para a luta, vamos organizar, vamos entender qual que é o programa que a classe trabalhadora precisa desenvolver agora, qual o programa precisa aplicar. Não existe ferramenta melhor para vitória dos trabalhadores que a sua organização. É a nossa única arma. A gente não tem nada a perder além da miséria que a gente já vive. Né? Então a gente vai ganhar muito quanto mais a juventude estiver mobilizada, organizada, envolvida aí com as lutas revolucionárias, socialistas, buscando sempre o nosso horizonte aí, a construção do socialismo e do comunismo. Queria agradecer aos demais debatedores, queria agradecer ao Túlio, meu grande camarada aí, queria agradecer a Ana pela mediação, agradecer ao Júnior, que eu acho que teve um problema aí na conexão, não sei se ele já voltou, e agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Essa Sexta Vermelha é um programa que vai continuar pelas semanas aí, vai ficar para dentro da quarentena, inclusive. Né? Eu acho que é uma iniciativa super importante, precisamos ter mais conteúdo revolucionário, comunista aí nas nossas redes. Fazer o convite, né? Fazer o convite para acompanhar sempre as Cestas Vermelhas, para, como disse a Ana, aí, procurar um pouquinho sobre a nossa revista O Futuro, um lançamento aí que a gente vai fazer para contribuir ainda mais com os debates teóricos e políticos entre a juventude, né? E também convidar a todos para daqui a pouquinho a gente estar no panelaço aí, fora Bolsonaro e fora Mourão, né? Nenhum direito a menos, e a gente não vai se dobrar a esse governo capitalista aí de extrema-direita. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência aí, obrigado, Ana. Obrigada, camarada. Agora a pergunta para o camarada Túlio. Então, como o PCB e a JC analisam as posições do governo Bolsonaro e do Itamaraty em relação à Venezuela e toda a região da América Latina, né? E qual é o papel dos comunistas nesse cenário em termos de solidariedade internacional? Tá contigo a palavra, camarada. Já pode dar também suas contribuições finais.
Túlio, acho que teu microfone tá no mudo, a gente não te escuta. Ah, perdão, sempre tem Aí, agora sim. aí. Agradecer aí, mandar Obrigada, camarada. uma saudação também para a camarada Lígia, que é secretária de Relações Internacionais da União da Juventude Comunista, que vem desempenhando um ótimo trabalho aí na UJC, fortalecendo os vínculos internacionalistas com as juventudes comunistas de todo mundo, né? Dizer que é fundamental o princípio do internacionalismo, faz parte da nossa cultura política comunista e não é só apenas um princípio vago, né? O PCB e a UJC vêm participando ativamente das lutas, tanto de solidariedade internacional aqui no Brasil, como também em conexão com a luta dos comunistas em todo o mundo, né? É muito importante. Desde o início, né, da formação do governo Bolsonaro, nós já fazíamos uma caracterização, era um governo ultraliberal, né, um governo que tinha tendência a ser autoritário, um governo pró-sionista e pró-imperialista. Né? Os Estados Unidos, né, têm uma influência muito forte ali junto com Itamaraty, eles já disseram abertamente que vão privilegiar as relações diplomáticas com os Estados Unidos. É importante destacar que na atual conjuntura de crise sistêmica mundial do capitalismo, de pandemia global, os Estados Unidos buscam investir em agressões militares imperialistas e acabam até disputando com a Organização Mundial da Saúde. Os Estados Unidos representam um perigo para a humanidade, o imperialismo como um todo, e a tendência de novos conflitos, né, principalmente aí fomentados pelos Estados Unidos. E, infelizmente, lamentavelmente, o boçal do ministro de Relações Exteriores, assim como o Bolsonaro, tem posições péssimas, alimentando xenofobia, alimentando a discriminação, preconceito com os povos de nossa América, tentando agredir a Venezuela, seja verbalmente, seja apoiando agressões militares, a desestabilização, reconheceu o Juan Guaidó e a OJC teve presente em Brasília na luta em defesa da embaixada da Venezuela bolivariana. Foi muito importante a atuação da OJC. Nesse cenário, nós temos que denunciar e repudiar as políticas pró-imperialistas do governo Bolsonaro, participar ativamente das campanhas em curso do movimento de solidariedade internacional, seja com Cuba, seja com a Venezuela, com outros povos do mundo. Especial aqui os comitês de solidariedade à Venezuela e as associações culturais de solidariedade à Cuba socialista. Fundamental essa participação, assim como também as entidades estudantis promoverem debate e ações de solidariedade internacional, é o que o JC vem fazendo, é o que o PCB vem fazendo. Gostaria de convidar todos, a nossa militância, né? Aí uma convocação a estar continuando a participar dessas atividades, intensificando, e um convite para aqueles que querem conhecer mais o PCB e o JC. Dizer que, como diz os camaradas da Unidade Classista Futura Socialista, dizer que a luta por uma América Latina socialista é uma luta séria e os comunistas estão na vanguarda dessa luta e os jovens devem ter cada vez mais o protagonismo que lhes cabe na história. Só vitórias, Ana. Uma saudação aí, camarada Júnior e camarada Lázaro. Só vitórias. Muito obrigada, camarada. Por último, então, pergunta do camarada Júnior. Deixa eu verificar se ele já conseguiu retomar na linha. Hola, estoy aquí. Hola, camarada. Tu pregunta es... ¿Cómo está la injerencia imperialista estadounidense en Venezuela? Entonces, hace algunas semanas hemos visto noticias acerca del acuerdo de Colombia y Estados Unidos. Hemos visto en las redes sociales imágenes de los entrenamientos militares en la frontera de Colombia y Venezuela. Y igual las tentativas de bloqueos navales. ¿Qué parece a ti en la JCV? Mira, desde el Partido Comunista, la Juventud Comunista, nosotros, bueno, sabíamos que en nuestro país política a desestabilizar aún más económicamente y de alguna manera fracturar de los recursos extractivos nueva
es imperialista. A gente acredita que o camarada tá com alguns problemas de conexão, estamos tentando resolver. Se os camaradas Gabriel, Túlio quiserem dar mais alguma contribuição final, enquanto a gente verifica se a gente vai conseguir retornar com o camarada Júnior. Só uma questão, Ana, enquanto o camarada Júnior está buscando retornar aí, acho que a gente tem que prestar muita atenção, uma parte da fala do Gabriel, que é a questão das fontes de informação, né? A mídia burguesa apresenta todos os dias uma informação aí deturpada sobre a Venezuela. Na última viagem que nós fizemos para a Venezuela, Gabriel, há cerca de um ano atrás, Ana, olha só a situação. Nós saímos da Venezuela, entramos no avião, chegamos no Panamá, eu entrei, né, para ver notícias do Brasil, estava lá. Criança morrendo de fome na Venezuela. Aí na hora que eu fui observar, era justamente em Manaus, né, e não era uma criança venezuelana, assim, eu fui procurar a fonte, pois eu olhei a imprensa de Manaus, era uma outra situação, que era uma situação de falta de segurança alimentar no próprio estado do Amazonas. É uma série de informações. Eu acho que a Telesur contribui muito com as informações precisas. A cobertura da pandemia global do Covid-19 por parte da Telesur é diferenciada, né, mostra dados mais próximos da realidade, mostra as ações, né, de Cuba, de outros governos, mostra uma crítica também, né, a nível da América Latina aqui, também apresentando dados de todo mundo, né, até das pesquisas, dos avanços que já vai tendo na questão do Covid-19. A prensa latina contribui bastante, né? O PCB tem um canal aí junto com os partidos comunistas, que é a Solidnet, que é na internet também, que tem as posições dos partidos comunistas, né? Fundamental, e nós entramos nessa guerrilha virtual aí para buscar apresentar as informações mais próximas da realidade e tal. E o que foi colocado pelo camarada Júnior aí, falando do processo interno da Venezuela, é muito importante, né? Não podemos iludir que ali já tem um socialismo, até porque eles falam que a crise é do socialismo, né? E é importante sublinhar que a crise é do capitalismo. Na Venezuela nós temos ainda a estrutura do Estado burguês, e os comunistas lá, como aqui, lutam para a superação, né, do capitalismo. A luta anticapitalista associada com a luta anti-imperialista, até uma formulação clássica do processo de reconstrução do PCB, da frente anticapitalista, frente imperialista, que é bastante atual nessa perspectiva, né? Que a luta anti-imperialista, como dizia José Carlos Mariátegui, o peruano, um dos principais leninistas da América Latina, colocava que a luta anti-imperialista e a luta por uma revolução socialista são desassociáveis, né? Isso é importantíssimo, acho que compreender, a gente continuar divulgando, trazemos os camaradas aqui para o Brasil, a troca de experiências, né? Até essa questão que eles chamam lá de Frente Nacional de Luta da Classe Trabalhadora, nós chamamos aqui de Fórum Sindical Popular da Juventude, o processo de reorganização do movimento sindical, em função também de diversas transformações no mundo do trabalho, que é um processo internacional. Esse internacionalismo proletário, que é um dos princípios, e a solidariedade internacional, uma das práticas aí do Partido Comunista, são muito presentes, e a gente está certo assim, de dar sequência nesse trabalho
aqui no Brasil, né, e fortalecendo os laços com as organizações da América Latina. Parece que perdeu a conexão, mas já fortalecer aí esses laços, né, dizer que nas próximas atividades também teremos aí debates relacionados à América Latina e contribuindo com a luta necessária. Obrigadão, Ana. Força, camarada Gabriel Lázari e seu bigode de José Martí. Obrigada, camarada Túlio. Então, realmente, a gente teve um problema de conexão, já estamos em contato com os camaradas do JCV que pediram desculpa, né? Realmente tiveram um problema na conexão da internet e acabou que o camarada saiu. Mas, enfim, a gente vai contar aí com futuras presenças também dos camaradas aqui nos nossos debates, então continuem acompanhando as Cestas Vermelhas. Para os camaradas venezuelanos, né? En definitiva, ha sido un buen debate y me gustaría en nombre de la OJC Brasil, de la Dirección Nacional de la OJC, mandar muchos saludos a todos los camaradas de la JC, de la JCV y del Partido Comunista de Venezuela, a Junior y a todos los camaradas que han estado aqui con nosotros en la live. Lembrando, então, que hoje, às 8h30, vai ter também agora, né, quase 8h30 já, o panelaço contra o governo Bolsonaro. Então, vamos todo mundo participar e vemos vocês aí nas próximas lives da Cesta Vermelha. Boa noite. Buenas noches.